Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Alô, alô, você que nos ouve! Este é o 19º episódio do Com Ciência e com Respeito, o podcast do Sistema CEP-CONEP, conectando você à ética em pesquisa. Meu nome é Osíris Reis e estou sempre com você em cada episódio, junto com os assessores e as assessoras da CONEP. E hoje contamos com a companhia da Daiane Sertório, que é mestre em Ciências, e da Raiza Sfalcini, que é mestre em Regulação Farmacêutica. E as duas são assessoras da CONEP no projeto CONEP Acredita. Bem-vinda, Daiane! Bem-vinda, Raiza! Oi, Osíris! Oi, Raiza! Oi, ouvinte! É muito bom participar de mais um episódio. Olá, Daiane! Olá, Osíris! E um olá especial para você que está nos ouvindo. Bem-vinda, bem-vindo! Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo no celular, no rádio ou no computador, bem-vindo, bem-vinda! O assunto do episódio de hoje é o projeto CONEP Acredita, que é o projeto de acreditação de comitês de ética em pesquisa. E então, minhas colegas, vocês podem explicar para quem está nos ouvindo? Claro, Osíris. A acreditação de comitês de ética em pesquisa tem como objetivo a descentralização da análise ética de alguns tipos de projetos de pesquisa, que normalmente só a CONEP analisa. Essa descentralização passa por um processo chamado de acreditação, realizado pela equipe do projeto CONEP Acredita. Ao final desse processo, a CONEP concede o certificado de acreditação, que vai permitir que os CEPs acreditados assumam a responsabilidade de analisar esses projetos de pesquisa de responsabilidade da CONEP, de sua respectiva região. Vale lembrar, Osíris, que a acreditação realizada pela CONEP não é igual aos processos de acreditação ou certificação que outras organizações promovem. Fora da CONEP, quando uma instituição decide passar pelo processo de acreditação de uma organização independente, ela faz isso para certificar oficialmente a qualidade de seu trabalho. É um processo que pode acontecer com instituições de várias áreas, inclusive na área da saúde, como hospitais, por exemplo. Fora da CONEP, o objetivo da acreditação é aumentar a credibilidade da instituição acreditada. Dentro da CONEP, o objetivo é que os comitês de ética acreditados assumam a responsabilidade de analisar projetos de pesquisa com temáticas especiais, que eram de responsabilidade da CONEP, permitindo assim a descentralização mais ampla da análise ética. A única coisa que os dois casos têm em comum é que são processos voluntários, ou seja, da mesma forma que nenhuma instituição tem qualquer obrigação de se inscrever num processo de acreditação, nenhum CEP é obrigado a participar do projeto CONEP Acredita. Certo! E existe alguma previsão de quantos CEPs poderão ser acreditados no Brasil? Sim, essa previsão existe e leva em consideração a necessidade de cada região brasileira. Para ter clareza dessa necessidade, foi realizado um levantamento na Plataforma Brasil, contando quantos projetos de pesquisa foram inscritos pela primeira vez nos últimos anos para análise ética. Esse levantamento identificou em quais regiões e estados do país estão os CEPs que mais encaminharam para a CONEP projetos de pesquisa da área temática de responsabilidade da comissão. Assim, foi possível identificar por qual região a CONEP iria iniciar o processo de acreditação e quantos CEPs acreditados seriam necessários por região. As informações sobre as necessidades de cada região podem ser conferidas no site da CONEP, e nós vamos incluir na lista de atalhos do podcast o link para essas informações. Ainda sobre esse tema, também é importante falar que o projeto de acreditação começou a ser desenvolvido em 2016, quando entrou em vigor a resolução do CNS número 506. E como fruto desse trabalho, em janeiro de 2020 foi publicado o primeiro edital de acreditação.
Esse edital foi uma chamada pública para os comitês de ética em pesquisa da região metropolitana de São Paulo que quisessem voluntariamente passar pelo processo de pré-acreditação. Foram selecionados 5 CEPs dessa região e, a partir daí, foram promovidos o treinamento, acompanhamento e monitoramento desses CEPs. Tudo para harmonizar com o padrão da CONEP as análises éticas feitas por esses CEPs. E foi sobre isso que o Dr. Paulo França falou, não é mesmo? Isso mesmo. O Dr. Paulo França é doutor em microbiologia, é membro relator da CONEP e atua diretamente no grupo de trabalho da acreditação. Ele nos mandou um áudio sobre esse assunto e nós vamos ouvir esse áudio agora. Pelo WhatsApp. O processo de acreditação de comitês de ética em pesquisa, CEPs, tem por objetivo reforçar a descentralização do sistema CEP-CONEP, mantendo-se a uniformidade dos critérios de análise estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, em consonância com as suas normativas vigentes. Trata-se de um processo de avaliação de conformidades de caráter voluntário, visando certificação concedida pela CONEP aos CEPs para análise ética dos protocolos de pesquisa cuja temática, na atualidade, demanda uma apreciação complementar da CONEP, conforme item 9.4 da Resolução 466 de 2012 do CNS. Ao delegar a análise ética de tais pesquisas, a CONEP poderá se concentrar em suas demais dimensões de atuação, principalmente quanto a papel educativo, atualização de diretrizes éticas e acompanhamento e regulação do sistema. Bacana! Agora contem pra gente, como é que foi pensado o processo de acreditação? Como foram o planejamento e o desenvolvimento desse processo? Olha, Osíris, já vou adiantar que foi tudo preparado de acordo com a Resolução CNS 506. Ou seja, o processo de acreditação é composto por 3 etapas, que já estavam previstas nessa resolução. A primeira dessas etapas é a seleção de propostas, que começa quando a CONEP publica o edital chamando os CEPs para o processo de acreditação. Aí, os CEPs encaminham suas candidaturas e a CONEP verifica se os requisitos necessários para seguir para a próxima etapa foram cumpridos. Já a segunda etapa é a pré-acreditação, que inclui o acompanhamento das atividades e o treinamento dos CEPs, para que haja uma harmonização no entendimento das normas éticas entre a CONEP e os CEPs. Já na última etapa, a CONEP irá analisar o desempenho dos CEPs na pré-acreditação, deliberar e conceder o certificado de acreditação aos CEPs que apresentam harmonização com a CONEP. E vocês podem nos dar mais detalhes sobre como funcionou a segunda fase, a da pré-acreditação? Olha, Osíris, a pré-acreditação durou um total de 12 meses, contando com 6 meses de atividade que foram prorrogadas por mais 6 meses. Nesse período, os CEPs que se candidataram foram analisados em 3 principais questões. Primeiro, as análises éticas realizadas por esses CEPs. Segundo, a organização dos fluxos de trabalho. E terceiro, o engajamento dos membros desses CEPs nas atividades de treinamento e harmonização, que foram realizadas nessa fase de pré-acreditação. E quem nos enviou um áudio pelo WhatsApp falando sobre essas atividades foi a doutora Suzana Miyahira, que é doutora em Medicina Translacional, relatora da CONEP e membro do grupo de trabalho da acreditação. Vamos ouvir? Pelo WhatsApp. Dentre as diversas atividades realizadas visando o aprimoramento da análise ética nos CEPs em pré-acreditação, eu gostaria de destacar algumas das atividades, como a participação dos membros dos CEPs nas ROs da CONEP, seja participando das plenárias, seja participando das audiências realizadas pela CONEP durante as reuniões ordinárias. Mais adiante, foi a participação desses membros de uma forma mais atuante, realizando as análises propriamente dita dos protocolos de pesquisa de forma conjunta, em paralelo com os membros relatores da CONEP. Essa, na minha opinião, foi uma experiência bastante rica, pela proximidade que se estabeleceu entre todos os membros, dos CEPs em pré-acreditação e também da CONEP. E ainda que estivéssemos todos em ambiente virtual,
nessas atividades feitas de forma remota, me parece que essa proximidade ficou bastante concretizada, bastante patente. Outra atividade, em minha opinião, que gostaria de destacar foram as visitas in loco, realizadas pelos membros do grupo de trabalho aos CEPs no processo de pré-acreditação. Essa atividade, que estava programada para acontecer no início do processo da pré-acreditação, acabou acontecendo ao final do processo devido à pandemia. E assim, quando as condições sanitárias permitiram que as visitas pudessem acontecer, elas foram agendadas. Durante todo o mês de novembro ocorreram essas visitas, que contou com a presença dos dirigentes institucionais, com os coordenadores de CEPs, com os membros dos CEPs e, principalmente, houve a participação dos representantes dos participantes de pesquisa. E nessas ocasiões, essas visitas in loco, foram reafirmados os compromissos para a manutenção das condições necessárias, seja de infraestrutura, de apoio para que os membros possam desempenhar as atividades como membros de um CEP acreditado. Além dessas atividades que a doutora Suzana citou, Osíris, o projeto de acreditação da CONEP promoveu uma série de oficinas temáticas mensais. No YouTube, o projeto realizou também uma série de vídeos curtos chamada de Diálogo em Pílulas, sobre alguns dos principais critérios de avaliação ética e direitos dos participantes de pesquisa. Fora isso, a equipe do CONEP Acredita visitou mensalmente as reuniões ordinárias dos CEPs em pré-acreditação, que são as reuniões normais onde os CEPs analisam os projetos de pesquisa de suas instituições. Também não podemos esquecer da análise que o projeto CONEP Acredita fez dos pareceres éticos emitidos pelos CEPs. O projeto CONEP Acredita também promoveu 2 eventos, um destinado aos representantes de participantes de pesquisa e outro aos funcionários administrativos e assessores dos CEPs em pré-acreditação. Tudo isso, além de preparar um módulo de ensino à distância para o projeto de qualificação, chamado Elaboração de Parecer Casos Práticos, e ainda 3 documentos muito importantes para auxiliar os CEPs na análise ética: o Guia de Construção de Parecer, a Lista de Checagem de Análise Ética e o Banco de Pendências. E já que vocês citaram um trabalho conjunto entre os projetos de acreditação e o de qualificação, eu vou aproveitar para perguntar: quais são as diferenças entre esses 2 projetos da CONEP? A principal diferença, Osíris, está nos objetivos desses 2 projetos. O projeto de qualificação é uma ação de ensino e aprendizagem com o objetivo de educar e promover o diálogo entre todos os comitês de ética em pesquisa do Brasil e a CONEP, para harmonizar o trabalho administrativo e de análise ética dos comitês, fortalecer os CEPs em suas respectivas instituições e aproximar ainda mais a CONEP dos CEPs. Já a acreditação é um processo que tem como objetivo transferir para os CEPs acreditados a responsabilidade da análise de tipos especiais de projetos de pesquisa das suas respectivas regiões brasileiras, de forma que a CONEP possa descentralizar a análise ética e se concentrar em suas outras atividades. O projeto CONEP Acredita tem como foco harmonizar a análise ética desses CEPs com a análise ética da CONEP e acompanhar de perto os CEPs que se inscreveram no processo de acreditação. E pelo que vocês contaram, o período de pré-acreditação foi bem movimentado, certo? E quais foram os resultados de todas essas atividades? Qual foi o impacto dessas ações? Olha, Osíris, se formos responder isso agora, esse episódio vai ficar enorme. Então, nós vamos convidar você que está nos ouvindo para descobrir os primeiros efeitos do projeto de acreditação no próximo episódio do nosso podcast. Perfeito, Daiane. Vamos fechando esse episódio então. Mas logo voltamos para continuar falando do projeto CONEP Acredita. Mas se antes disso você quiser saber mais sobre o projeto CONEP Acredita, sobre a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa ou sobre o projeto de qualificação, é só visitar nossa página na internet. É bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você também pode ouvir todos os episódios do nosso podcast, baixar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, mandar suas dúvidas, sugestões e muito mais.
Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Daiane, Raiza, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Osíris. Obrigada, Raiza. Obrigada, ouvinte. Voltamos a nos falar em breve. Muito obrigada, Daiane e Osíris. E muito obrigada também a você, ouvinte. Até nosso próximo episódio. Então é isso. Ficamos aqui esperando por você no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.